Mas o mote para hoje é o balanço dos primeiros 6 meses do governo Lula, três. E aí a pergunta que a gente faz para você é: o que que deu certo? O que que foi, o que que aconteceu de melhor até agora? E, obviamente, ao responder isso, você vai dizer também o que que aconteceu de pior, né? O que que não deu certo. Bom, gente, eu não quero aqui atribuir tudo à sorte, né? Como alguns tutorialistas aí é, já vem É a comentando. negação do papel do analista quando ele fala: não, isso foi sorte. É Bom, então não precisa sorte. de você, né? Olha, mas falando em sorte, eu acho que a agenda econômica tem avançado a um ritmo um pouquinho mais acelerado do que a gente esperava. Inclusive, alguns analistas não tão otimistas achavam que a economia não iria deslanchar esse ano. E parece que há indicadores aí positivos que a gente vê no dia a dia, né? Tanto o dólar um pouco mais baixo, quanto, né, uma expectativa de retorno, de retomada econômica. Então, acho que essa é uma coisa importante, não é minha área, mas há motivos para esperar que, pelo menos, a gente não tenha uma derrocada econômica ao longo dos próximos anos. Uma outra área importante que eu acho que desenvolveu bastante, quer dizer, até por comparação com o governo anterior, é que esse governo voltou a fazer política pública em áreas em que a gente não esperava que ele conseguisse resgatar tão rapidamente, porque além de articular uma agenda governamental, era necessário reconstruir muita coisa que ficou deixada para trás ao longo dos últimos 4 anos. Então, na parte ambiental, né, obviamente o bolsonarismo sempre vai usar essa história de que desmatou-se mais no primeiro trimestre desse ano do que no ano passado, mas há elementos aí mostrando que em áreas como saúde, educação, à frente aí o Camilo Santana na pasta Direitos Humanos e Meio Ambiente, a coisa tem caminhado com alguma convicção, o que me parece muito bom. E o elemento internacional também eu não posso deixar de mencionar. Aqui a gente pode até entrar depois numa discussão que eu acho pertinente, sobre em que medida o Lula não está dedicando muito do tempo dele, ou muito mais do tempo necessário para viagens internacionais que já perfizeram aí mais de um mês, né, nesses 6 meses de governo que a gente tem. Uhum. Mas é inquestionável o papel da chamada diplomacia presidencial, né, para a configuração desse novo governo, para a projeção internacional do Brasil e para a retomada de certas agendas que só fazem sentido quando unidas com a dimensão internacional. Eu acho que o Lula, claro, aí tem 8 anos de cacife, tem toda uma história de política externa. Eu acho que o Lula, nesse sentido, está também tocando uma agenda de uma maneira relativamente positiva. E você vai falar, vai deixar o Thales perguntar o que que deu errado. Isso é o Toledo dizendo que eu sou um espírito de porco. Não, imagina, imagina. Olha, o que eu acho que deu errado ou que tem um potencial para dar errado? Primeiro, em relação com o Congresso Nacional. Isso aí é um. A gente já meio que sabia, já estava precificado. A relação com o Congresso seria muito difícil nesse terceiro governo Lula. Não é o mesmo passeio no parque, vamos dizer, abastecido por meios lícitos e ilícitos de negociação que a gente viu ao longo dos 2 primeiros mandatos do presidente Lula. Então, esse cenário de possíveis negociatas para viabilizar a governabilidade do presidente, isso não me parece estar mais viável, tanto porque temos aí o histórico da Lava Jato e a maneira como isso foi sendo construído ao longo dos últimos anos, e temos também o Arthur Lira, que ocorre de ser o presidente mais forte da Câmara dos Deputados, que a gente jamais teve notícia, né? Até mais que Eduardo Cunha. Então, a agenda com o Congresso é muito difícil. Eu até poderia colocar na conta do governo Lula uma vitória importante, que foi a aprovação do novo arcabouço fiscal. Apesar de certas derrotas ou certos temores de que o governo pudesse ser derrotado, por exemplo, até no organograma do Ministério, né, dos ministérios, como a gente viu aquela discussão um mês atrás. E eu diria que outra coisa que deu errado, ou que patina, se a gente for pensar no cenário mais amplo do governo, é a comunicação governamental. E aqui eu penso num sentido muito amplo, não estou pensando só na maneira como o governo divulga ações do dia a dia, mas eu estou pensando, sobretudo, na maneira como o Lula se posiciona diante de determinadas questões super contenciosas. Eu acho até que no plano internacional, como a gente comentou, houve acertos no atacado, mas errinhos no varejo. A questão da Venezuela, por um lado, a questão da Ucrânia, por outro lado, acabaram dificultando o trânsito do presidente Lula em alguns círculos importantes lá fora. E eu acho que a comunicação governamental
Eu sou ouvinte aí do Toledo em outros carnavais. Eu acho que toda a mensuração que a gente tem de Google Trends, de empresas que fazem né, esse monitoramento, esse mapeamento, mostram que a gente está falando de um governo que ainda está preso a uma forma do século XX de se comunicar publicamente. E isso acaba deixando o governo refém de narrativas que ainda não são construídas pelo próprio governo. Então, a comunicação ela tem esse problema, ela ainda não entrou de cabeça na era digital. E quando tenta, são experimentos meio estranhos, às vezes não dão certo. Eu acho que tem uma tentativa e erro e uma curva de aprendizagem que é normal. Mas eu acho que o PT, tendo passado 14 anos à frente da presidência da República, já deveria ter aprendido a como se comunicar num mundo digital, hiperconectado, em que tudo vira corte para a rede social. Então, eu acho que tem aí uma série de questões que o governo pode aprimorar e que faria sentido que aprimorasse antes do fim do primeiro ano de governo, pelo menos, até porque a gente sabe que do sucesso desse governo depende, em larga medida, o futuro da nossa democracia. Então, a gente torce para que o governo acerte no mais que possa. Né? Mas, Casarões, só para tentar ponderar um pouco, na questão do Congresso, por exemplo, a expectativa geral, eu acho que da mídia, logo depois das eleições, quando saiu o resultado da votação de deputados, senadores, era, olha, ferrou. Esse Congresso aí vai ser um horror para o governo. É um Congresso conservador. Se falava até que o Senado seria pior. No entanto... O jornalista não entende nada mesmo, né? Pois é, no entanto, o que houve? O que houve? Ele conseguiu aprovar os projetos fundamentais, né? Primeiro aquele antes mesmo de assumir, a PEC da transição, depois o arcabouço. Os projetos fundamentais ele está conseguindo aprovar diante de um Congresso difícil, de um presidente da Câmara extremamente forte como esse daí. Então, eu não sei se é a leitura desse copo aí, meio cheio, meio vazio, se a gente não acaba sendo um pouco injusto com o governo que se saiu razoavelmente bem com um Congresso muito difícil. Né? Thales, eu Eu vou concordo. acrescentar um dado aí, Casarões, para Claro. você me ajudar na análise, enfim, atrapalhar um pouco a tua análise, então. Vou botar um elemento novo. Eu estou fazendo, junto com o Luiz Fernando Toledo aqui no UOL, um acompanhamento diário da execução das emendas parlamentares. Porque eu acho que isso é um assunto que a imprensa ela cobriu muito bem, por um lado, porque descobriu o orçamento secreto, deu visibilidade. Se não tivesse as matérias do Estadão, do Breno Pires, de outros repórteres aí, isso teria passado batido. Porém, a gente ainda talvez não tenha se dado conta, na medida necessária, do impacto que isso gera no dia a dia da gestão do governo. Porque, vamos pegar o primeiro Lula 1, né? Ele tinha que ter lá, ou achava que tinha que ter um mensalão para alugar a base que faltava, né? Os votos que faltavam para ele aprovar o que precisava na Câmara e no Senado. Mas se você comparar os valores do mensalão com os valores da execução orçamentária dessas emendas, assim, 3 escalas de grandeza de diferença. Os caras, o cara recebeu 50 mil reais. Olha, só de valor pago, ou seja, efetivamente desembolsado esse ano de emendas novas, tem 2,5 bilhões de reais. É uma escala completamente diferente. O Congresso virou efetivamente sócio do governo na execução do orçamento, né? Então, à medida que o orçamento secreto, que era o grande arma do Arthur Lira, vai sendo pago, os restos a pagar que sobraram vão sendo liquidados, o poder vai saindo um pouco da mão dele também, porque essas emendas individuais ou de bancada são automáticas, né? O governo pode atrasar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não depende do Arthur Lira para o governo executar. Não sei se isso daí talvez faça alguma diferença, ou se eu estou sonhando de tanto número que eu coletei Toledo. aqui. Não, eu acho que faz todo sentido. Inclusive, é isso que eu ia falar, reagindo ao comentário do Thales. Thales, eu concordo, o governo ele tem um desafio de articulação política que ele vem entregando aos poucos. Eu acho que a articulação, talvez aí a minha visão personalíssima, talvez o Lula pudesse estar um pouquinho mais presente no dia a dia da relação com o Congresso.
Eu acho que sim, mas eu acho também que, nesse momento, quanto menos desgaste pessoal ele tiver, melhor para ele. Enfim, ele está tentando comprar um pouco de tempo também nesse processo. Agora, o que ocorre, e aí olhando para o que o Toledo comentou, é que a conta da relação com o Centrão ela vai sendo saldada aos pouquinhos também. Porque não se trata de um governo visivelmente fraco e um Congresso visivelmente forte, em rota de colisão, como foi Dilma II. A gente está falando de um governo que tem que fazer concessões gradativas ao Congresso, até que a execução das emendas acabe, eu entendo esse ponto, mas o Lira é esperto bastante para encontrar caminhos ali dentro da própria dinâmica legislativa para poder manter o controle sobre determinados grupos de legisladores. Tanto que ele é o líder de um bloco que tem sozinho, acho que 173 deputados, é uma coisa realmente monumental. E quando eu falo que a conta ainda não chegou, é porque, por exemplo, agora que está se discutindo se vão rifar a competente ministra Nízia Trindade para colocar um elemento do Centrão, ou do Arenão, ou de quem quer que seja ali no Ministério da Saúde. E isso, se ocorrer, e eu acho que ocorrerá muito em breve, vai ser uma capitulação importante para a gente entender essa dinâmica de forças ali entre o governo e o Congresso. Não falta habilidade a membros do governo nessa negociação com o Legislativo, mas eu acho que falta, vamos dizer, uma capacidade de organizar a agenda de modo que isso reduz os custos da relação com o Legislativo com o passar do tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando o mensalão aconteceu, e essa é uma coisa que eu custei a entender, e eu tive que olhar muito no detalhe para poder entender, o Lula tinha, isso uma coisa até surpreendente pensando na política de hoje, o Lula, quando se elegeu e montou aquele governo com PL, PP e PTB, ele tinha, no total, somando os 8 partidos que faziam parte da coalizão, 42% da Câmara. Ou seja, ainda faltava mais ou menos 50 deputados para ele conseguir o mínimo básico ali, 257, para aprovar qualquer coisa. E o mensalão não foi exatamente uma forma de cooptar outros deputados para votarem com o governo, perfazendo os 50%. Pelo Não. contrário, foi para Era manter manter quem a briga tinha. partidária dos partidos do Centrão que já achincalhavam o governo naquela altura, tendo vice, tendo ministros importantes, transportes, não sei o quê. Então, eu acho que o Lula está tendo uma dificuldade diferente agora, porque o Centrão, pelo menos na maneira como se apresenta hoje, ele é incooptável pelas vias que fizeram a governabilidade existir no passado. Né? Tanto é que o governo Lula praticamente dobrou o número de ministérios, pulamos de 20, eram 22, acho que no final do governo Bolsonaro, 24, para 37, 7. o que é uma coisa realmente monumental. Eu entendo que muitos ministérios ali não sejam nem sequer interessantes do ponto de vista político do patrimonialismo, porque, afinal de contas, é coisa simbólica, coisa de política muito específica e tal, mas esse conjunto de ministérios estratégicos para qualquer partido que queira sobreviver no poder, ele já foi distribuído, pelo menos numa primeira leva, comunicações, né, desenvolvimento no Ministério das Cidades e tal, e isso ainda não acalmou o apetite dessa turma que está ali no Centrão. Então, o que me preocupa, na verdade, é o Centrão conseguir dominar determinadas áreas do governo de modo irreversível, atrapalhando a consecução de certas políticas públicas que vão ser importantes para o governo daqui para frente. Saúde, por exemplo, é uma delas, mas aparentemente o governo vai capitular em breve, pelo menos essa é a expectativa. Só para colocar aí outras questões. Uma, por exemplo, a comparação entre emendas e o mensalão. O mensalão era dinheiro Sim. vivo para os deputados. As emendas, a princípio, são para municípios, para obras, para municípios. Para kit de robótica. Não, existe uma parte delas que é desviada, mas não é o todo da emenda. Então o valor, quando você compara assim, são 3 zeros a Sim. mais, desses 3 zeros, dois zeros e meio são para obras, etc. O resto, o desvio é bem Não, menos. você tem toda a razão, mas a oportunidade de, Claro, claro. né, dar uma Agora, desviadinha ali num robozinho. claro, claro. Mas aí o que eu quero colocar é o seguinte: essa coisa da emenda, ela é mais republicana do que o mensalão.
Por quê? Não tem a menor dúvida. Sim, sim, É uma outra relação. sim, Você vai, vai, vai concordo. colocar uma outra relação. E é isso que eu acho que o governo está tentando trabalhar, que é o seguinte: é possível ter uma relação republicana com as emendas. É possível a gente tentar fazer isso. E se isso for feito, a gente pode conseguir enfraquecer o Arthur Lira, como o Zé Roberto Toledo estava falando. A gente pode conseguir enfraquecer o Arthur Lira se essa relação com as emendas for republicana e o Arthur Lira não tiver. E eu acho que é isso que está atormentando o Arthur Lira no momento, isso que está deixando ele em pânico e que está fazendo o grupo dele começar a se mexer pelo Ministério da Saúde. Dizer, caramba, eu tenho que ter um canto meu onde eu possa mandar de fato, porque senão daqui a pouco eu perco a eleição, a sucessão para o Senado, para a E, Câmara. Thales, acho que tem uma outra coisa que é a seguinte: o tempo joga contra o Arthur Lira nesse momento, porque Sim. com o acúmulo de denúncias contra ele, se ele não conseguir o que ele precisa agora, daqui a 6 meses, com o processo já correndo, talvez ele não consiga nunca. Então, ele precisa forçar um pouco essa, vamos dizer, antecipar a fatura dessa cobrança que ele está fazendo ao governo. Mas o problema é, o meu medo, como cidadão, é que certas áreas de políticas públicas muito sensíveis para o governo, não só para o Brasil, mas para a agenda do governo, para o discurso do governo, etc., sejam rifadas É. antes que o governo Lula consiga, vamos dizer, se segurar. E o caso da saúde, muito mais do que turismo, me parece muito central, porque. E da É nem saúde, comparação. aliás, é. E ali a gente sabe como é que é. O balcão de negócios do Ministério, o potencial do Ministério da Saúde é uma coisa realmente assustadora, né? Eu não tenho memória de, num governo do PT, o Ministério da Saúde ter sido rifado para o que eu chamo de arenão. Foi. Foi para o Não, foi para PMDB. o MDB, ah, Foi para o. né? Mas, Como é que é o nome dele? assim, Não, e era o MDB, aquele era o sim, era um MDB Tinhorão, né? autêntico. Era o Tinhorão, Não, né? foi Não antes, era foi antes Tinhorão, do qual Tinha, era o nome Não, dele? foi o Saraiva Felipe, o Saraiva Felipe. primeiro. Mas foi aquele contexto, 2005, história, escândalo do mensalão, o PT tem que Sim. trazer o PMDB, e nessa o PMDB, ele pede 7 ou 8 ministérios de uma vez só, defesa, comunicações, com o Hélio Costa, que era senador, foi para Uhum. comunicações, defesa ficou com o Nelson Jobim, aí o Saraiva Felipe ficou com saúde, e aí portos, né, como é que chama? O Moreira Franco, Uhum. foi o primeiro assalto do PMDB ao governo Lula. E desde então o governo Lula não conseguiu se livrar do PMDB, né? E tanto que virou ali parte da mesma coisa. O governo Lula 2 foi basicamente um governo de Lula e PMDB. O PT era coadjuvante, né? Então, E aí, na separação litigiosa no Dilma 2, o PMDB acabou. Na exato. prática, É. eh, foi uma espécie de suicídio não só do Eduardo Cunha, mas do partido, né? Mas os Deixou de métodos ser. permanecem, Toledo. Acho que esse aqui é o Sim, negócio, claro. né? A capacidade de ocupar espaço desses partidos, vamos dizer, do Centrão, é impressionante. Assim, a habilidade que eles têm de sobreviver realmente com recursos públicos é realmente impressionante. Eu entendo que todo partido tem que jogar um pouco disso, Sim. mas viver disso é uma outra, é um outro modelo de negócio que tem feito muito sentido para esses partidos no Brasil. Thales, eu queria mudar um pouquinho o assunto. A gente tem mais 10 minutos. Eu queria abordar dois assuntos que eu acho que vale a pena. Primeiro, se você quiser entrar, você que está aí também, Thales, esse Foro de São Paulo em Brasília vai ajudar, atrapalhar? Como é que você está? Eu quero ouvir até o Thales, porque é um anarquista, quero saber o que os anarquistas acham do Engraçado, Foro de talvez, Brasília. talvez por causa disso, eu não dou muita importância a esse Foro de São Paulo. Para mim, esse Foro de São Paulo não tem a menor importância. Sinceramente, ele não mexe com a. Ele não é determinante na política do Mas o que PT. dá de má notícia para o governo é Tá de uma má grandeza. notícia, exato. Ele só é usado pelos adversários. E a tal história do Lula agora com essa Venezuela, que é uma burrice ele ficar falando que defendendo democracia na Venezuela. Uma discussão tola para ele fazer agora. Então, é só. Agora, importância mesmo, o Foro de São Paulo não tem nenhuma. Nenhuma. Na nossa política, quem convive com a política brasileira aqui em Brasília, sabe que o Foro de São Paulo zero é uma invenção. A importância quem deu a ele foi o Olavo de Carvalho. Sim.
Não é a esquerda, né? Não, o foro tem. Peraí, também não é assim, não precisa, né, não precisa acabar com o Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo é responsável pelo Foro de Teresina, que é uma piada com o Foro de São Paulo. Então, alguma importância ele tem, né? Mas, Casarões, é a hora de fazer Foro de São Paulo, chamar Nicarágua, Venezuela e Cuba para Brasília para ajudar a extrema-direita que você fica É, monitorando. Toledo, eu acho que não, é um problema, porque é aquilo, né? Qual que é o meu termômetro? O meu termômetro são justamente esses grupos bolsonaristas de WhatsApp, Telegram, que ficam ali circulando todo tipo de conspiração, todo tipo de bizarrice sobre qualquer coisa que o governo faça ou deixe de fazer. O problema do Foro de São Paulo é que é uma daquelas imagens permanentes na cabeça do bolsonarista, porque isso vem desde o Bolsonaro. O Olavo falava de Foro de São Paulo lá em 2002, Foro de São Paulo de 1990, só para a gente entender o contexto. Quando acabou a Guerra Fria, vários partidos de esquerda da América Latina, em resposta ao famoso consenso de Washington, que era aquela onda neoliberal que varreu o hemisfério, se organizaram num foro de partidos de esquerda, não é governo, é partido, para tentar entender o que fariam naquela nova ordem mundial que o Bush tinha proclamado, o Bush pai, naquele mesmo ano de 90. Então, o foro ele tem uma finalidade política para os partidos de esquerda, uma espécie de tábua de salvação naquele momento ali tão crítico que a gente viveu. Agora, desde que o Olavo começou a criar uma grande teoria conspiratória, misturando Foro de São Paulo, Farc, sabe, narcoterrorismo venezuelano e coisas do tipo, eu acho que pegou muito no imaginário coletivo conspiracionista de um grupo bolsonarista, inclusive vocalizado pelo próprio presidente Bolsonaro, Ernesto Araújo, etc. Então, é o tipo de coisa que tem muito pouco ganho, mas tem um potencial destrutivo muito grande. Não sei se havia alternativa, porque o Lula acabou de voltar ao poder, talvez foi o momento de congraçar ali com os amigos. Eu não sei exatamente o que motivou o PT, porque aí é uma questão partidária, não tem nada a ver com Itamaraty, nem governo, mas eu não sei por que o PT resolveu sediar essa reunião esse ano aqui no Brasil. Agora, fazendo uma leitura contrária, a extrema-direita se organizou num outro foro, que é o tal do Foro de Madrid, que foi lançado no meio da pandemia, 2021, liderado por um maluco lá do Vox da Espanha, o Santiago Abascal, do qual fazem parte Eduardo Bolsonaro, uma turma da extrema-direita colombiana, basicamente o mundo ibérico, né, o mundo ibero-americano. E esse Foro de Madrid ele tem ganhado força, principalmente com algumas vitórias da extrema-direita europeia, e pode ser por isso que o Foro está querendo, inclusive, se reorganizar para tentar se contrapor a essa outra associação partidária de extrema-direita representada pelo Foro de Madrid. Não sei, mas acho que pela imagem pública transmitida por uma decisão como essa de sediar, que mesmo que nada tenha a ver com o governo e sim com o partido PT, isso pode gerar mais uma dor de cabeça, ainda que passageira, para o governo Lula. Bom, aí finalmente a gente tem mais 5 minutos. Eu não queria que você fosse embora sem comentar o julgamento do Bolsonaro, que está suspenso, está 3-1, mas a gente sabe que ele vai ser condenado e as consequências que isso vai trazer para essa extrema-direita que você monitora, que seu grupo monitora, porque a gente ouve de tudo, né? De chapa da Tereza Cristina com a Michele Bolsonaro até o governador de São Paulo, Zema. O que vai acontecer? Olha, eu acho que o Bolsonaro inelegível, mas não preso, é um bom negócio para a extrema-direita. Porque o Bolsonaro inelegível, ele não vai perder tempo se candidatando à vereança do Rio de Janeiro, como ele mesmo falou que poderia fazer, e ele vai canalizar todo o esforço político dele a partir do ano que vem em fazer campanha para prefeito e vereador ao redor do Brasil, porque ele é um dos poucos caras que pode percorrer o Brasil inteiro e servir de cabo eleitoral para muita gente. Lembrando que a extrema-direita no Brasil ela tem uma característica que é interessante, que ela brota de baixo para cima, né? Onde que a extrema-direita é forte, para além da dimensão puramente nacional do bolsonarismo? Ela é forte nas câmaras municipais, ela é forte nas assembleias estaduais, você tem muito prefeito bolsonarista que ganhou a eleição de alguma forma usando, né, porque o bolsonarismo ele é mais do que uma agenda ideológica, né? Ele é um estilo, ele é um jeito de pensar e de fazer política, mesmo que o prefeito não fale de aborto, e não tem que falar de aborto, porque não tem nada a ver com o trabalho do prefeito,
certo jeito de fazer política inspirado no Bolsonaro dá voto no Brasil. Então, o Bolsonaro ele pode ser um baita cabo eleitoral no ano que vem, sendo inelegível, mas não estando preso. Então, a gente percebe que o Bolsonaro até está pianinho, né? Ele não tem gritado tanto contra a corte, ele não está dando aqueles arroubos de raiva que ele tinha enquanto presidente da República. E eu acho que essa estratégia de ficar mais calmo é até para ganhar tempo perante a justiça, porque amontoam-se contra ele muitos processos criminais que podem fatalmente colocá-lo na cadeia. Eu não acho, Toledo e Tales, que o Bolsonaro tenha vocação para mártir. Ele fala muito, mas é diferente do Lula, que ficou quase 2 anos na cadeia, sabe, relativamente tranquilo, lendo livro, deu 1 ou 2 entrevistas. Eu acho que o Bolsonaro ele não aguenta a cadeia, ele mesmo falou naquele 7 de setembro fatídico de 2021. Se eu não vencer, eu morro, porque preso eu não vou ser. Então, eu acho que tem aí um certo temor de ser preso, que vai fazer com que o Bolsonaro tenha aí alguma tranquilidade para lidar com os próximos episódios. Agora, a direita vai ter que tomar uma decisão, e eu acho que a eleição do ano que vem ela vai ter um papel importante, até como primária republicana nos Estados Unidos, sabe? Essa coisa do Partido Republicano e Democrata de fazer uma espécie de triagem das candidaturas, eu acho que a triagem da direita vai ser testada nas eleições do ano que vem, porque o Bolsonaro vai ser cabo eleitoral de um grupo da direita, mas ele vai estar disputando, pelo menos no estado com o maior número de municípios do Brasil, que é Minas Gerais, e no estado mais rico do Brasil, que é São Paulo, ele vai estar disputando espaço com potenciais presidenciáveis de direita. O Tarcísio, que o Bolsonaro ainda tem uma simpatia, mas ele não quer que o substitua, e o Zema, que é vamos dizer, um Bolsonaro enrustido, né? Ele não é exatamente um apoiador vocal do Bolsonaro no dia a dia, mas é um sujeito que contempla pelo menos um pedaço da centro-direita. Então, eu acho que isso tudo vai ser importante para a gente poder pensar a sucessão de 26. O que vai ser da direita moderada, como é que eles vão reagir, o que vai ser do Bolsonaro e dos seus herdeiros diretos, né, filho, esposa e etc. E, por fim, o que o PL vai fazer com isso tudo, porque o PL não é um partido de vocação programática. A gente sabe que o PL é arenão, o PL é outra coisa, é um partido fisiológico puro. Então, puro, isso é tão puro que chega a ser programático o fisiologismo do PL. Mas é isso, o fisiologismo é programático, mas ele não, por exemplo, o PL dificilmente vai topar abrir mão dessa sobrevivência por outras vias para abraçar, vamos dizer, uma agenda ideológica de direita, para bancar o Bolsonaro, um filho do Bolsonaro, uma mulher do Bolsonaro. Até porque, veja, nem Zema nem Tarcísio são do PL. Um é do Republicanos e o outro é do Novo. Então, a direita ela vai disputar tanto no plano das candidaturas presidenciais, mas ela também vai ter que se organizar de alguma maneira, porque eu acho que o Bolsonaro pode passar a ser um peso para o PL, dependendo de como a coisa caminha. Só para terminar, que a gente já bateu o nosso tempo, você acha que a direita corre risco de rachar nas eleições municipais, lançar mais de um candidato, eles acabarem, sem querer, elegendo alguém de centro ou de esquerda? Talvez nos grandes municípios, sim, porque são palcos com muito mais visibilidade. Em pequenos municípios, voltando, a gente está falando vocês estavam falando do censo mais cedo, né? A gente tem 5.570 municípios no Brasil. Então, vamos dizer, em 20, 27 para falar de capitais, 30 talvez para pensar em municípios com mais de 1 milhão de habitantes, nesses talvez a disputa seja um pouco mais ideologizada e, portanto, corra o risco de uma rachadura na direita. Agora, no interiorzão do Brasil, de novo, o bolsonarismo ele tem um apelo, mas não é o apelo puramente ideológico, é um apelo de estilo de fazer política. E nisso o Bolsonaro ainda pode ter uma vantagem ali frente a governadores, por exemplo, que não vão sair dos seus estados para fazer campanha para um terceiro lá no Nordeste ou no Norte do Brasil. O Bolsonaro pode fazer isso. Muito bom. Infelizmente, deu o nosso tempo e a gente tem que responder a pergunta quais os avanços do governo federal nos primeiros 6 meses de Lula 3. Você enumerou política, a economia, políticas públicas de educação e saúde, né? E relações internacionais. E cenário internacional. Tá bom, acho que
para 6 meses é mais do que muita gente, muito petista, imaginava que ia ter, né? Especialmente na economia, que a dúvida deles era atroz, né? É impressionante, aliás, depois precisa fazer um programa sobre isso, como o Haddad virou de bandido, virou mocinho em semanas, né? Mas ele está jogando bem, na verdade, ele é mais habilidoso politicamente do que a gente supunha, até como ministro da Fazenda, né? Eu lembro que essa era a discussão quer dizer, pós-vitória e pré-governo, né? O Lula precisava de alguém que negociasse bem junto ao Congresso, e falava-se de Rui Costa, falava-se de Jacques Wagner, e o Haddad, quando foi escolhido, ele não era aquela figura, vamos dizer, com trânsito ali no legislativo. Ele tem entregado algumas coisas boas, eu diria, né? É um cara Sem habilidoso no dúvida. fim das contas. Sem dúvida. Casarões, muito obrigado pela sua participação aqui. Te chamaremos para voltar, com certeza. Sempre um prazer.